Luiz, minha esposa também, em nome de Jesus Cristo. Prometo que eu vou ser breve na palavra, deixar Deus usar aqui. Eu vou ser breve. Agora, se Jesus passar do horário, você vê com ele, né? Então, em nome de Jesus, nós vamos dar glória aqui com a glória do Senhor. Amém? Te adoramos, Senhor. Alguém triste aí, dá um glória bem alto para Jesus. Bastante gente triste aí. Não, pastor. Dá aquele cutuco que a senhora falou, pastor. Aí no meio, dá aquele cutuco que a senhora disse. Oh, meu Deus do céu. Mas Deus vai dar alegria em nome de Jesus no seu coração. Amém? Nós vamos louvar o Senhor aqui. Aleluia! Tu és verdadeiro, Deus. Você vai fechar os seus olhos aí, em nome de Jesus. Eu vi que todo mundo abraçou o irmão que estava ao seu lado, né? Mas alguém perguntou o nome dele, aí você já se apresentou para ele. Pergunta o nome dele. Se apresenta, pergunta o nome. Você tem que gravar esse nome aí na tábua do seu coração agora. Gravou o nome? Glória a Deus. Então você acabou de ganhar agora uma pessoa para pôr o seu joelho em oração, amém? A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, aleluia. Então você vai ter essa prática agora dentro da palavra, e neste louvor aqui, você vai começar a interceder pela vida do seu irmão aí, esse que você perguntou o nome dele, em nome de Jesus Cristo, amém? Feche os teus olhos, lembra do nome do teu irmão, você vai entregar ele diante do altar do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Esquece um pouquinho aí o horário, os seus problemas. Leva o seu coração ao Senhor. Quando tudo desviar, parece que o mar não vai se abrir. Obrigado, Deus. Sei que não é só o que dizem sobre mim, não pode se frustrar. Oh, meu Deus, venha em meu favor, obra em mim, meu
Deus é Deus de milagre, vai estar espalhando em casa aqui Obrigado, Senhor. As palmas vão você. Manda a palma para Jesus. Manda a palma para ele, vai lá. Obrigado, Senhor. Louvado ao nome de Jesus Cristo, obrigado. Graças a Deus, amém? Fecha as portas aí que nós vamos sair daqui amanhã, mano. Fecha as portas já, que ali trava tudo em nome de Jesus Cristo. Deus vai te encher desse Espírito. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero agradecer desde já ao missionário, missionária Sandra, o apóstolo, os irmãos que confiaram aí de eu estar aqui ministrando a palavra de Deus, a vida dos meus irmãos que estão comigo do Ministério Pastor Vale, e a todos os visitantes e membros aqui da igreja Palavra Fiel. Saiba desde já que eu amo muito este ministério, É um ministério que tem a mente aberta, um ministério pentecostal que não tem medo de dar glória misturado com aleluia. E eu louvo a Deus por isso, Porque hoje em dia está difícil, você vai ministrar para mim. Fora é difícil, não é fácil não. Você acha uma igreja que está orando, uma igreja que dá glória, uma igreja que pula, que dá risada, que abraça, que glorifica, que profetiza. Está difícil de encontrar, mas ainda existem os remanescentes na terra, que glorificam o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero ministrar a palavra rapidamente aqui no livro de Salmos. O livro de Salmos é um salmo muito conhecido. Se eu perguntar para você, você vai saber dizer, quer ver? Qual é o salmo que eu vou ler agora? Aleluia, Salmo 23. Vou ser muito breve na palavra. Em nome de Jesus Cristo, de todas as palavras que eu ouvi aqui, dos louvores, dos testemunhos da nossa irmã, eu só entendi uma coisa: que Deus, Ele cuida de nós, na verdade. Fala para o teu irmão assim: ei, Deus cuida de mim. Mas não precisa ficar com inveja, não. Fala para Ele. Ele cuida de você também. Graças a Deus. Aleluia. Salmo 23, em nome de Jesus. Os irmãos devem ficar sentados, não tem problema. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Vamos de novo então. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas. Tranquilo. Aleluia. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu. Aleluia. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, que o meu cálice se transborda. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de quem? Do Senhor. Por um dia? Quando? Por todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Glorifica a Ele, aleluia. Graças a Deus, amém? Todos nós sabemos que este salmo foi escrito pelo nosso salmista e rei Davi, muito conhecido, um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 23, amado, infelizmente, hoje eu tenho que dizer isso, infelizmente acabou virando um dito popular na boca de muitas pessoas. Qualquer pessoa hoje dita o Salmo 23, mas o Salmo 23 é uma coisa tão forte, é o resumo de todo o amor do Senhor. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos apenas que o Salmo 23, ele nos mostra e nos ensina que realmente Ele cuida de nós, que realmente nós não precisamos de nada, nós não precisamos ter nada no nosso bolso, nem no nosso coração, somente Jesus Cristo. Ele resume o amor todo infinito e gracioso dele apenas no Salmo 23. Mas o problema é que muitas pessoas usam isso como um dito popular. Tem pessoa lá que vai sair para roubar e às vezes não consegue nada, e o outro fica triste que não roubou e ainda fala: o Senhor meu pastor, não tem problema não, nada vai faltar.
né? E muitas pessoas têm usado isso. Tem pessoa que põe o pé na cadeira, acorda meio-dia, não vai procurar emprego e fala: não tem problema não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, todas as pessoas estão dizendo isso, virou um título popular. Mas não é, a verdade é que a palavra de Deus é uma palavra muito séria. O Senhor é o meu pastor. E outra coisa errada também, que as pessoas trazem uma conjunção dentro deste versículo. Eles ajuntam uma vogal chamada E. Ele me faltará, quando na verdade, na Bíblia minha, pelo menos na minha, está dessa forma: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula. Não existe um ele me faltará, não existe um complemento para nada me faltará. O salmista Davi, quando ele escreve este salmo, ele vai com muita calma. Se você reparar muito bem, existem muitas vírgulas, muitos pontos aí dentro dessa mensagem. Talvez, amado, poderia o salmista ter escrito isso. Talvez ele escreveu: o Senhor é o meu pastor hoje, e daqui 10 anos ter escrito: nada me faltará. Talvez ele escreveu ontem e escreveu há 10 minutos depois: nada me faltará. Não se sabe. O que se sabe é que é uma verdade que dentro do nosso português, o ponto de vírgula, amado, é onde você para, respira, pensa para dar continuidade, não complemento, mas continuidade em um versículo ou em qualquer frase. Então nós vemos que o salmista Davi, um homem que entendia do que estava falando, porque salmista Davi, amado, foi um pastor de ovelha, foi elegido, foi ungido e escolhido pelo profeta Samuel, e foi levado ao reinado de Israel. Nós sabemos também que Saul foi escolhido também pelo profeta Samuel, e Saul, primeiramente sendo rei de Israel, se agradou de Davi, porque Davi, ele tinha muitos cânticos em seu coração, ele tinha muitos cânticos que Deus dava a ele, e quando ele tocava aquela harpa, ele acalmava o coração de Saul. Saul se sentia bem, então ele virou o escudeiro de Saul, que tocava as harpas e acalmava aquela alma e tranquilizava Saul. Mas Saul, certa vez, vê que Davi está crescendo dentro do ministério. Saul, ele vê que Davi enfrentou um grande guerreiro, um filisteu chamado Golias. Esse Golias ninguém conseguiria derrotar a ele, todo mundo temia a este homem. Então Davi foi lá e destruiu Golias, arrancou a sua cabeça. Então Davi começa a se tornar uma pessoa muito conhecida dentro do reinado de Saul. Então Saul, ele começa a se preocupar, e a inveja começa a tomar conta do seu coração. Então ele começa a perseguir Davi, então a ser perseguido por Saul. Então vem o teu filho Jonathan. Jonathan era filho de Saul, mas também muito amigo de Davi. Davi tinha uma amizade muito forte com este homem. Fala para o irmão assim, ó: é bom que nós criemos um relacionamento de amizade. Amizade é bom, fala para ele. Jonathan era um grande amigo de Davi, e Saul era teu pai. Mas então Jonathan dá um conselho para Davi. Fala: olha, sai daqui, porque o meu pai quer acabar com a tua vida. Sai daqui, sai fora, porque se você ficar, meu pai vai te destruir. Vai lá para a terra de Aques. O rei Aques, que era rei da cidade de Gete, está lá. Então chega Davi lá naquele lugar. E a Bíblia diz, aleluia, que Davi, certa vez, ele dá uma de louco dentro daquele reinado de Aques, porque ele não poderia lutar contra a sua própria pátria. Então ele dá uma de louco. E tem outro episódio também. Davi, certa vez, está fugindo também de Saul, e está numa caverna. Então o Saul, ele vai descansar nessa peleja de perseguir Davi, e para dentro de uma caverna esta que também estava Davi. Então certa vez Saul vai descansar e dormir. Davi, olha, Saul dormir, teria 1001 oportunidades para acabar com a vida de Saul naquele momento, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele entendia que jamais poderia tocar no ungido do Senhor. Ninguém toca no ungido do Senhor, ainda que ele esteja errado ou não. Ele que se veja com Deus. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós apontar, não cabe a nós queremos tirar e puxar o tapete. Davi entendia isso, por isso não encostou longe de mim. Davi tinha uma qualidade, uma integridade dentro do seu coração, porém essa inequalidade o Saul não reconheceu, e continuou a perseguição através da vida de Davi. Queria destruir a vida deste homem de qualquer jeito. Engraçado também que quando Davi volta pelos conselhos de Jonathan através de Saul, Saul entende e diz: eu não vou mais matar Davi, não tem problema. Então Davi volta,
Então Saul dá a tua filha Mical para ele, mas ainda continua tentando tirar a vida deste homem, aleluia. Olha para o teu irmão e diga o seguinte: cuidado com a falsidade. Fala de novo, entendeu? Cuidado com a falsidade. Aleluia, Deus está falando. Então, amado, ele chega certa vez, ele está lá e Saul dá uma de louco para tentar destruir a vida de Davi. Mas Jonathan sabia, Jonathan conhecia o pai que ele tinha. E novamente ele dá o recado a Davi: olha, vigia, toma cuidado, porque senão ele vai tirar a sua vida, aleluia. Mas também existe um outro episódio. Saul, ele vem aparecer. Estou resumindo para que nós entremos na mensagem. Então Saul vem aparecer, e aí é levantado então Davi na cidade de Hebrom como rei. Só que ele só era reconhecido naquela cidade. Ainda em todo Israel existia um que dominava todas as tribos ainda, que chamava Isbosete. Isbosete era filho de Saul, que cuidava de todas as outras tribos. Mas alguns dizem que Isbosete foi matado Isbosete através dos seus próprios servos, tiraram a vida dele. Então logo chega Davi para dominar toda aquela cidade de Israel. Então começa um reinado de prosperidade, começa um reinado de alegria, um reinado de avivamento. Então Davi, no seu coração, certa vez pensa em projetar um templo para o Senhor, queria construir. Então Davi começa a desenhar, começa a escrever e projetar aquele templo, mas é barrado na construção, porque o profeta Natan chega até Davi e diz o seguinte: você não pode, porque você cometeu adultério com a mulher de Urias, Betseba. Então você não pode, suas mãos também estão cheias de sangue, já matou muitos homens. Então Deus não ia permitir que você construa. Então Davi certa vez também fica frustrado, mas entende o trabalhar do Senhor. Outro episódio também, existe um filho de Davi que se chamava Absalão, que queria tomar o trono de Davi de qualquer maneira. Então certa vez ele tenta isso, é derrotado e também morto. Então Davi já entra em outra frustração, fica frustrado porque aí perde um filho querido. Ainda que ele tivesse se levantado contra o pai, tinha um sentimento de pai ali, um sentimento paterno. Então Davi fica frustrado, mas continua a tua caminhada. Por que eu estou dizendo isso? Foram 33 anos de reinado sobre Israel, mas eu quero entrar dentro da mensagem para que você entenda que este homem que escreveu o Salmo 23, ele passou por muitos problemas também, ele passou pela beira da morte, ele passou por muitas situações em sua vida. Algumas tradições dizem que Davi, quando ele escreveu os Salmos, ele já estava muito velho. A maioria dos Salmos foi escrito muito velho, já ao lado de uma jovem chamada Bisaga, sulamita. Então ele escreve muitos Salmos já na sua velhice, ou seja, o homem já tinha muita bagagem para escrever os Salmos que foram escritos e que nós temos hoje. Então ele passou por muitas situações. Então ele chega aqui e começa a escrever: o Senhor é o meu pastor, porque ele já entendia isso. Nós sabemos que na tua infância ele estava lá apacentando as tuas ovelhas. Quando chega Samuel para escolher o rei, estava todos os filhos de Jessé, todo mundo se arruma bonitinho para receber o profeta, todo mundo estufa o peito para receber a unção, mas ninguém achava Davi. Ele estava lá cuidando das ovelhas, apacentando. O homem era um pastor nato, sabia do que estava falando. Quando chega no Salmo 23, aleluia, então amado, ele escreve: o Senhor é o meu pastor. Ele entendia que em todos os problemas da vida dele, em todas as situações que ele passava, ele sabia, aleluia, que tinha um pastor, aleluia. E para ele, amado, o pastor era aquele que cuidava das ovelhas. Para Davi, pastor era aquele que dava vida pelas ovelhas, porque ele fez isso. Ele fez, certa vez ele chega com Saul e diz: olha, um leão tentou contra a ovelha, e eu fui lá e matei o leão e matei o urso. Então ele entendia que pastor era aquele que dava vida pelas ovelhas, porque ele estava lá. Então ele pegava as ovelhas, ele dava banho, ele limpava as ovelhas. Se uma fosse para lá, ele puxava para cá, até posada ele dava. Ele posava as ovelhas por dia. Deus vai te posar aqui hoje. Ele tosava, pelo menos era o pastor das ovelhas, né? Tem gente que está sendo tosado pelo diabo, né? Não é melhor ser tosado por Deus? Ele tosava todas as ovelhas, dava banho, cuidava, se ela fosse para cá, ele puxava.
Então ele entendia que pastor era isso, pastor cuidava, pastor dava vida, pastor sacrificava, passava horas sem dormir, enquanto estava todo mundo bonitinho comendo na mesa, o menino estava lá cuidando das ovelhas, preocupado que se elas se perdessem. Então Davi, ele sabia, quando ele chegava aqui no Salmo 23 e dizia: o Senhor é o meu pastor. Quando ele está dizendo isso, eu não sei, poderia Davi estar em uma situação de tristeza, de uma tribulação, de uma situação de vida ou de morte, eu não sei, mas ele entendia que existia um pastor, aleluia, no céu. Ele se comparava com ele e entendia: o Senhor é o meu pastor, o Senhor vai cuidar de mim, não tem problema, o Senhor é meu pastor. Engraçado é que a gente se preocupa muito com as pessoas. A gente quer cuidar de tudo, a gente quer fazer tudo para deixar tudo bonitinho, tudo resolvido, né? Quem que é assim? Eu sou assim, eu quero deixar tudo certo, quero resolver. O dia do meu casamento, fiquei 2 dias sem dormir, eu virei à noite, queria arrumar tudo, né? A mãe da minha esposa, eu virei à noite no dia do meu casamento, pastora, virei à noite, fiquei 2 dias. No nosso álbum teve que fazer o book, fala, né? É Photoshop, né? Para a casa orelha, que eu estava com os olhos fundos, que eu não dormi. A gente queria cuidar de tudo. E esse é só assim. Então a gente quer cuidar do filho, a gente quer cuidar da casa, a gente quer cuidar do marido, a gente quer cuidar da esposa, do namorado, da noiva, a gente quer cuidar de tudo. Só que aí você para numa situação onde você está de tristeza, às vezes você está com remorso, com angústia, com alguma mágoa no seu coração. Aí você olha e pergunta: quem cuida de mim? Porque Davi cuidava de tudo. Davi cuidava de tudo. Mas eu acredito que quando ele chegou nessa situação, ele se pergunta: e agora quem cuida de mim? Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você, aleluia, meu irmão. Aleluia. Viu? Não se preocupa não, porque às vezes a gente está fazendo, mas ninguém está vendo, aleluia. Você faz, ninguém reconhece. Não tem problema não, irmã, não tem problema, porque quando você faz e ninguém vê, Deus, ele trabalha no secreto, no oculto, para te eleger, para te proteger. Não se preocupa não, porque nós fazemos muita coisa e ninguém reconhece. Nós fazemos muita coisa e ninguém entende. Não é que nós queremos elogio, não é que nós queremos tapinha nas costas, não. Nós só queremos, às vezes, um pouquinho de reconhecimento daquele sacrifício que nós estamos fazendo. Aleluia. Mas Davi entendia isso. Então ele escreve: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, para. E começa a pensar: ele é o meu pastor porque ele cuida de mim, ele é o meu pastor porque ele me dá tudo, ele é o meu pastor porque ele me reconhece, ele é o meu pastor, aleluia, porque para mim, aleluia, ele é tudo, para mim nada falta, aleluia. Então ele começa a pensar nisso, e aí ele fica pensando: o que eu escrevo depois do ponto e da vírgula? O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Aí ele pensa, escreve: nada me faltará. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, aleluia. Mas engraçado é outra coisa, que muita gente se desvia dos caminhos do Senhor, porque acha que a Bíblia entrou em contradição com a sua palavra. Como assim, não é? Porque, amado, o Senhor é meu pastor, não é ele, nada me faltará. Então começa a faltar pão, então começa a faltar emprego, então você não consegue arrumar namorada, você não consegue arrumar namorado, você se desespera, né? Teu marido não fala mais te ama, tua esposa não quer fazer mais a comida, está faltando tudo, né? E aí você se desespera, você começa a se desesperar, né? Peraí, a Bíblia está dizendo que nada vai me faltar. Ó Senhor, tu dizes que nada vai me faltar. Peraí, meu irmão, eu falei que Davi, ele passou as mesmas coisas que eu e você passam hoje. Então não foi o Senhor que escreveu, entenda isso. Quem está escrevendo isso aqui é um homem como eu e você. Aleluia. Aleluia. Deus, ele não se contradiz, não. Aleluia. Então você se preocupa e se desespera, né? Aí você vem para a igreja: hoje eu vi com algum varão.
Hoje é o dia que eu vou lavar para o. Você vai, é hoje. Já faz tempo, ó. Tô na peleja, né, Tiago? Tá, Deus. Foi abençoado. Deus mandou uma. É hoje. Eu tô falando isso porque eu tô vendo muitos jovens aqui, então Deus está me direcionando. E aí você se desespera, né? Aí você começa, né? Você louva olhando para o varão que você quer ver. Aí você fica lá, perto quero estar, junto aos teus pés. Você já não esquece de Deus, já vamos esperar, pois prazer não há, vir render em ti, orar. Você olha para o varão, você olha para o varão, desesperado, né? Deus está falando, hein? Mas o salmista ele escreve isso: nada me faltará. E aí você pensa, mas como se a Bíblia está dizendo isso está me faltando? Quando o salmista Davi escreve: o Senhor é meu pastor, ele começa a repensar em tudo que ele fazia pelas ovelhas dele. Ele começa a repensar em tudo que ele fazia por cada uma delas. Ele sabia qual que estava triste, ele sabia qual que estava cansada, ele sabia qual que estava com fome. Só de olhar, está entendendo o que Deus está falando? Só de olhar assim ele sabia. Talvez a ovelha nem sabia falar, como nós às vezes não sabemos orar, mas Davi sabia o que ela precisava. Está entendendo o que Deus está falando? Ele sabia de tudo, ele sabia, ele entendia. Viu? Às vezes você está achando que Deus não está ouvindo a sua oração. Às vezes você está achando que não sabe orar como convém. Às vezes você está achando que Deus não tampou os ouvidos, aleluia, mas não é não. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita, minha irmã. Meu irmão, Ele sabe. Oh, Jesus Cristo. Então, o salmista olha para o céu. Antes de escrever isso, nada me faltará. Ele entende uma coisa: Senhor, está faltando pão. Senhor, está faltando amor entre um com o outro. Senhor, está faltando amor aqui entre os meus irmãos para comigo. Senhor, está faltando comida. Aleluia, eu não estou comendo. Senhor, eu fico aqui. Senhor, eu fico cuidando das ovelhas, meus irmãos estão lá se fartando. Senhor, eu queria ser um guerreiro. Está faltando isso para mim. Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. Está faltando emprego, está faltando comida, está faltando tudo. Mas Ele disse o seguinte: não tem problema não, Senhor. Eu entendo, Deus, aleluia. Eu entendo, Senhor, porque eu tenho o Senhor no meu coração. Eu tenho o Senhor no meu coração. E quando eu tenho Deus, nada me faltará. Aleluia. Oh, Jesus Cristo. Está entendendo o que Deus está falando? Olha para o irmão e diz o seguinte: irmão, irmã, só você com Deus já é a maioria. Aleluia. Só você com Deus já é a maioria. Você não precisa de carro, não é casa, não é isso não. Você precisa de ter Deus no seu coração. Porque quando nós temos esse homem da mão furada aqui dentro, nada nos falta. Não precisamos de mais nada. Ah, Jesus. Outra coisa engraçada que Davi escreve, que ele guia, ele faz você deitar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Que coisa engraçada, que irônico isso, né? Você na peleja e outro chega e fala a você assim: meu Deus, Ele vai pôr você em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Aí você às vezes olha revoltado e você fala: isso não é você que está na prova, né? Que irônico falar isso. Mas o homem que estava falando isso, ele tinha fé. Ele entendia que a base da vida dele era a fé. A sua base tem que ser a fé, minha irmã. A sua base tem que ser a fé, meu irmão. É a fé, é a fé. Não é a fé física que você fica pensando assim: vai acontecer, vai acontecer. O ventilador vai ficar sozinho agora. Não é essa fé não, meu irmão. Tem gente que quer fazer isso, né? Brincadeira, brincadeira. Não é essa fé. Não é essa fé que Davi está falando. Essa fé
É aquela fé que você está no abismo. É a fé que você está em cima dos espinhos. É a fé daquela que os irmãos estão desprezando você. A irmã não olha mais na tua cara, não te dá mais a paz do Senhor. É a fé daquele que o patrão não dá reconhecimento para você. Você está sendo magoado pela pessoa que você mais gosta, mas você está lá em pastos verdejantes, passeando nas águas tranquilas, adorando ao Senhor, glorificando a Ele, adorando todo glória, misturando com aleluia. Essa fé da minha irmã, que você está lá, teu marido nem olha para você, tua namorada está mentindo para você, mas você está lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, aleluia, nada me faltará. Oh Senhor, aleluia, nada vai te faltar. É fé. Está na peleja, adore. Está na prova, adore. Está na tribulação, adore. Está no deserto, adore o Senhor. Deus é derramando sobre a vida de vocês aqui. Sabe por quê? Porque tem gente aqui dentro da prova, tem gente que está aqui na peleja, tem gente aqui que só Jesus na causa, e Deus está dizendo: eu cuido de você. Está entendendo aí? Viu? Irmão de vermelho, você aí, né? Isso. Deus cuida, meu irmão. Deus cuida, só Deus sabe, meu irmão. Só Deus sabe como foi difícil você chegar aqui nessa noite. Deus, Ele cuida. É Deus que sustenta. É Deus que manda o pão. É Deus que manda o dinheiro. É Deus que manda a casa. É Deus que manda o emprego. É Deus que manda a namorada. É Deus que manda o namorado. Não se desespera não, porque o Senhor, aleluia, vai te levar por águas tranquilas, irmã e irmão. Oh Jesus. Ai Senhor. Tem gente na peleja aqui, mas Deus vai dar graça. Deus vai mandar namorada, Deus vai mandar namorada, noivo, marido, Deus vai mandar comida, o trabalho. Eita Deus, aleluia. Eita Jesus. Sabe por quê? Porque Deus cuida de mim e de você. Então o que diz assim? Deus cuida de mim, né? Quem sabe? Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, você. Deus cuida de mim. No começo, assim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Qual é o irmão? Deus Cuida de ti. profetiza qual? Deus cuida de ti. Na sombra das tuas asas. Deus cuida de ti. Aleluia. E não ando sozinho. Sozinho. Deus cuida de ti. Glorificação. É Deus que cuida de você. Você nunca dependeu de homem nenhum nessa terra. Você nunca precisou depender de ninguém. Você nunca precisou disso. Entenda o que Deus está falando. Nunca precisou disso. Você nunca precisou disso. Porque você tem um pastor chamado Jesus Cristo, que morreu por você, aleluia. Porque quando ele viu o povo todo em pecado, ele disse para Deus: deixa que eu vou lá e resolvo a parada, porque eu quero cuidar deles. Ah, Jesus. Aí ele desce
e resolve resolver o negócio contigo. Deixa que Satanás resolveu. Aleluia, Xabarabassuia. Quando ele olhou o povo no pecado, ele falou: deixa que com Satanás eu resolvo. Eu vou acabar com essa história dele. Você nunca precisou de homem nenhum para ser levantado nessa terra. Quem levanta é Deus, quem unge é Deus, quem consagra é Deus, quem renova é Deus, quem dá é Deus. Oh, quem dá tudo é o Senhor. As dívidas te incomodam, as angústias te incomodam, a preocupação te incomoda, e você se pergunta: quem pode me ajudar? Que nem o Jabolim, né? Oh, e agora? Quem poderá me defender? Quem assiste o Jabolim aí? Levanta a mão. Mentira, todo crente assistiu. Aí, missionário, só é fã. Aí você fala: e agora? Quem poderá me defender? Você pergunta: tem alguém aqui do meu lado? Tem alguém aqui? E você olha para um lado, você olha para o outro. Aí você olha para cima. E tem um Deus lá em cima olhando assim: eu cuido de você, meu irmão. Eu estou aqui, diz o Senhor. Está entendendo o que Deus está falando? Aí você olha para cima: eu estou entendendo. Deus e põe o jogo no chão em seu lugar. E fala: Senhor, eu estou entendendo. Senhor, a partir de hoje eu não me desespero mais. A partir de hoje, Deus, eu estou entendendo. Você põe a cara no pó, e aí você começa a tocar nos céus. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Engraçado é que ele é tão lindo e maravilhoso que ele escreveu o fim desde o princípio. Isaías 46, 9 e 10. Fala para mim, já, por favor. Deus, ele conhece a tua história, meu irmão. Ele sabe o que você está passando. Não tem homem na terra que vai poder fazer algo por você. Quem faz é Deus, porque agora é Ele. E você acha? Achou aí, mano? Isaías 46, 9 e 10. Vem aqui. Para você entender que Deus, ele conhece a tua história. 9 e 10, vem para mim, mano. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Pode acreditar nisso aí? Toda a vontade dele será feita, aleluia. Ele escreveu tudo. Ele começou escrevendo o fim. A tua história foi escrita pelo fim. Vou te explicar para você entender. Aquela pessoa que não quis mais namorar você, aquela pessoa que não quis mais casar com você, aquele emprego que você não conseguiu, tudo isso já era livramento. Porque Deus escreveu assim, lá no fim, vai morrer dando glória, casou, né? Filhos, casa, carro, família, almas, bênção. Aí vai chegando juventude, adolescência, assim, com Deus é tudo ao contrário. Não dá para entender o negócio com Jeová. Ele escreveu lá já, a sua história já está escrita. Porque te preocupas, diz o Senhor. Ele só pede uma coisa para você esta noite: adore a minha presença, porque a sua história já está escrita lá no fim, e eu já sei o que eu vou fazer para você. Sobe de pé, aleluia. E para finalizar, uma coisa interessante e linda que o salmista nos revela dentro da palavra de Deus, finalizando, mostrando uma aliança de amor e fidelidade com a gente. Lá no último versículo, ele escreve o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Da minha vida, todos os dias a bondade
Amado, eu não quero entender e não consigo entender que bondade é essa, mas se vem de Deus, ela deve ser muito grande. Aleluia! E coisa grande todos os dias de nossa vida é da honra e glória do Senhor. Aleluia! E Ele faz uma aliança com você e diz o seguinte: o salmista fala assim, ó, e habitarei. Tem coragem de fazer esse voto com o Senhor? O salmista Davi fez esse voto com Deus. E habitarei. Ele colocou sobre ele uma responsabilidade. Está entendendo? Ele colocou sobre ele uma responsabilidade. E habitarei. Olha, Senhor, eu habitarei todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Tem coragem de dizer isso? Levanta tuas mãos aí agora. Só quem tem coragem. Se você tem dúvida, nem levanta. Aleluia. Diz assim comigo: Senhor, e habitarei. E habitarei. Não, um pouquinho mais forte do diabo ouvir. E habitarei todos os dias. Todos os dias. Na casa do Senhor. Por longos e longos dias. As palmas do Senhor. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Você vai entender isso. Eu amo a sua casa. Um coral. Quero convidar, vai na banda. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, jovem que está querendo aceitar Jesus, homem, mulher de Deus que está afastado, você que ainda não aceitou Jesus, eu quero convidar você aqui à frente. Você que está agora falando hoje, e hoje você aceita Jesus aqui, que Ele é rico na minha vida, eu quero chamar você aqui na frente. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, eu quero convidar você. Deus cuida de todo mundo na bênção. Da sombra da tua casa, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Será? Eu amo sozinho. Não estou sozinho. Aleluia. Deus cuida de mim. Eu quero convidar aqui dois irmãos para aqui na frente. Eu quero pegar para me orar pela vida deles. Deus tem uma promessa de fidelidade com as dois homens. Quero convidar vocês para orar a vida deles. Primeiro homem é esse homem. Vem cá. Segundo homem é o Jaqueta. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vem alto, todo mundo. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu chamo os sozinhos. Não estou chorando. Nada alegria por causa Deus cuida de mim. Eu não vou perder a verás todos os teus filhos no nome de Deus. Todos os dias da sua vida no Senhor. Eu se pego para o crescimento que tenho eu contigo. Eu não vou perder a estou diante do Senhor. Deus cuida de mim. Se tua vida não tem direção e precisa tomar decisão, você sabe? Eu sei que existe alguém que te ama. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. É Deus que cuida de você. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele que cuida de mim. Oh,
Eu vou orar pela vida desses dois homens aqui. Que Deus me revelou uma promessa de fidelidade na vida deles. Não gosto, não faço, mas eu não tenho que gostar e não tenho que querer. Quem manda é Deus. Mas o Senhor me revela que ia abençoar a vida desses homens aqui na área financeira deles. Ia tratar o coração dos dois. Ia levantar eles. Ia abençoar a vida deles. Está entendendo? Pô, se você dava um glória bem alto, né? Dá glória. Deus vai abençoar a vida de vocês. Aleluia. Viu? Porque é Deus que cuida de nós. É Deus. Viu, pastor? Viu, pastor? É Deus. E você vai levantar as suas mãos. E eu vou orar pela vida deles aqui. Aleluia. Viu, irmão de vermelho? Deus tem promessa de fidelidade na tua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque o homem nunca vai dar nada pra gente. Nunca. Está ouvindo você aí? O homem nunca vai dar nada pra gente. Não importa o que você faça, o homem nunca vai dar nada para você. Mas Deus, Ele sempre está de olho. Ele conhece o coração do homem, o oculto e o profundo, e o que está escondido. A tábua do seu coração, Ele entende. O grego, aramaico, hebraico, inglês, do jeito que estiver escrito, Ele sabe. E diz o Senhor: eu vou te abençoar. Aleluia. Meu irmão, como nós somos irmãos? Você crê nas promessas do Senhor? Aleluia. Você crê? Então você está lembrando do que Ele já te falou? Você lembra quando Deus falou para você, meu irmão? Filho, eu te escolhi. Eu te escolhi para pregar a minha palavra. Eu te escolhi para que você fosse grande pescador de almas. Eu te escolhi para que fosse meu desde o ventre da sua mãe. E até os dias de hoje eu te guardei para que você não se desviasse dos caminhos do Senhor. Você lembra do que Deus disse quando Ele falou para você: olha, filho, eu te amo, e por isso que você não perdeu a sua vida, por isso que você está vivo até hoje. Aleluia. E hoje o Senhor, aleluia, me revela que Ele vai te abençoar na tua área financeira. Eu não sei como vai ser, eu não sei de onde vai vir, mas diz o Senhor, aleluia, que a tua área financeira vai ser próspera. E o Senhor vai te dar para abençoar pessoas. Diz o Senhor que Ele vai te levantar para você ser bênção na vida das pessoas. Abre a tua mão em nome de Jesus. Abre a tua mão, querido. Senhor, eu entrego a vida eu entrego, Senhor, a vida do teu servo aqui nas tuas mãos agora. Senhor, em nome de Jesus, a promessa está aqui. Senhor, eu estou deixando o Senhor falar. Senhor, misericórdia de mim se fosse eu, porque toda honra e toda glória é para ti. Mas eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego, Pai, para que o Senhor faça milagres para a vida deles, Pai. A promessa de Deus eu entrego agora. Que o Senhor, em nome de Jesus, concretiza sobre a vida deles. Eles serão bênçãos nessa terra. Eles serão abençoados, eles serão prósperos. O Senhor mandará o pão do céu. Não faltará mais na tua casa, não faltará mais no teu lar. Eu farei teus passos e as tuas famílias estão nas minhas mãos. E levantarei vocês como provedores do lar. Nada vai faltar. Vocês serão provedores dos seus lares. Nada vai faltar. Tudo será em abundância, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui a paz do Senhor vos deixa. Em nome de Jesus Cristo, as palmas do Senhor. Para essa oportunidade.